penúltimo episódio da minha série. Semana que vem, então, a gente termina. E a gente está falando sobre uma vida de renúncia. Quem está sendo abençoado com isso? Eu estou sendo abençoado, gente. Porque tem sido desafiador. A gente tem falado, e a gente viu um texto de Timóteo, nos lembrando que no final dos dias, no final dos tempos, nos últimos dias, vai ser muito difícil ser crente. Nós lemos isso. Porque o amor se esfriaria de quase todos. Então o cuidado que a gente tem que ter em guardar a palavra no nosso coração. Em não ser crente nominal, mas ser crente que vive pelo poder de Deus. Quem está comigo aí nessa noite? Estou empolgado nessa noite, aleluia. Ser crente que vive porque depende daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos depender da nossa própria força. Nós precisamos depender daquilo que Deus diz sobre a nossa vida. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 21 tem sido o nosso texto. E a gente está analisando cada detalhe. Desses versículos que a gente está lendo. A partir do versículo 21, vai lá comigo, Lucas, capítulo 9. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Verso 22, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Isso aqui para mim é fantástico, porque ele está falando, eu vou passar por essa necessidade, eu vou passar por esse sofrimento, mas eu sei, Jesus sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. A gente falou um pouco disso na semana passada. Continuando aqui, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, não é perder a vida por qualquer coisa. É quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E nós falamos, no nosso último encontro, nós falamos sobre promessas para perseverar. E eu não sei se você chegou a acessar o meu blog, mas eu coloquei lá, eu acho que eu enviei para os membros 365 promessas para você perseverar. Se você quiser, depois dá uma entrada lá no meu blog, rafaelfroy.com, acessa lá a série e já tem lá disponível 365 promessas para você meditar. Se vai fazer a leitura anual da Bíblia, já bota essas promessas lá. E lê junto, e medita na promessa, faça o seu devocional, meditando nas promessas, se enchendo da palavra de Deus, porque como é que a gente vai enfrentar o dia mal? Com a palavra de Deus. E Jesus está falando, estou deixando uma promessa para vocês, assim como ele tinha uma promessa do Pai. Eu vou morrer, eu preciso sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O que ele está falando para a gente? A gente vai enfrentar as dificuldades que a gente tem que enfrentar, mas no final das contas, a gente pode sair vitorioso se a gente perseverar até o fim. E aí no verso 25, que é o meu tema de hoje, pois o que adianta? Depois de tudo isso, de você saber que existem promessas para a sua vida, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Tema da minha mensagem de hoje, do que adianta? Nós vamos falar sobre prioridade. No meio disso tudo, Jesus está mostrando para os discípulos, eu deixei uma promessa para vocês, mas do que adianta você saber as promessas e lá no final não viver as promessas? No meio dessa caminhada, Jesus está alertando os discípulos. A pergunta que Jesus faz no verso 25 é para que os discípulos possam pensar, do que adianta abraçar tudo e não ter nada? Quem já tentou fazer um montão de coisas ao mesmo tempo e não conseguiu fazer nada? Aleluia. Jesus está explicando para os discípulos, sejam focados naquilo que vocês foram chamados para fazer. Veja que não é uma emoção, Jesus não está falando da emoção dos discípulos, Jesus está falando de uma palavra, porque ele está falando assim, se você quiser, vem e me siga. Se Jesus está falando para me seguir, é porque ele tem uma ordem, ele tem uma direção.
todas as honras, todas as riquezas, todos os prazeres desse mundo não serão de nenhuma utilidade e serviço para vocês, se você mesmo estiver perdido. Existem coisas boas, quem sabe disso, que existem coisas boas que podem roubar a nossa atenção. Tem coisas que você vai fazer que não é pecado, mas que se estiver fora do tempo e do propósito, rouba a sua atenção. E se rouba a sua atenção, rouba o seu tempo. E se rouba o seu tempo, pode roubar os seus recursos. A gente fez uma série aqui importantíssima para o que nós estamos estudando nesse momento. Uma série chamada Mordomia. E nós aprendemos a cuidar bem dos nossos dons, a cuidar bem do templo do Espírito Santo, a cuidar bem do tempo. Você sabe que o tempo que você tem agora não volta atrás. Você está aqui sentado, não volta atrás. Quem deixou de vir ao encontro por qualquer motivo, não volta atrás. Não é a mesma coisa. Eu e você, o que Jesus está falando, gente? O pastor Hélio pregou hoje uma mensagem. Eu vou falar igual ao apóstolo Paulo. Eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, sabe? Ouçam a mensagem do pastor Hélio de manhã. Aliás, tenha o hábito. A gente não tem encontro de manhã ainda. Então tenha o hábito. 8h30 da manhã e 11 horas da manhã tem 2 encontros. Se você acordou mais cedo, assiste de 8h30. Ah, pastor, eu gosto de dormir um pouquinho mais tarde no domingo. Tenho de 11 horas. Crie o hábito de ouvir a mensagem da sede nos domingos de manhã. Ele está pregando uma mensagem maravilhosa. Ele disse até que vai continuar no próximo domingo. Porque, gente, fica aqui o alerta. Nós estamos vivendo últimos dias. Últimos dias. E nós não podemos ser qualquer tipo de discípulo. O que Jesus está falando? Eu espero com que vocês não sejam qualquer tipo de discípulo. Quem me segue tem um padrão, e o padrão é do céu. A vida é do céu. Veja, os recursos são do céu, a provisão é do céu, mas o seu coração tem que estar ligado no céu. Jesus está chamando a gente, a nossa atenção. Existem coisas boas que podem roubar a nossa atenção. Você lembra que os Efésios, lá em Apocalipse capítulo 2, trabalhavam para Cristo, mas sem o amor a Cristo. Jesus nos apresenta a escolha entre nos apegarmos às nossas vidas e confiar as nossas novas vidas aos seus cuidados. Minha pergunta para você hoje: o que é que você vai escolher? E muitas vezes, gente, é o crucial da nossa vida. A gente esteve em Portugal agora, e a gente tem amigos que moram lá, e eu quero dar um exemplo, eu quero dar 2 exemplos aqui, um exemplo bom, um exemplo ruim. E esse nosso amigo, ele é chefe de cozinha, e ele foi para Portugal com um objetivo. Enquanto está todo mundo indo para fazer qualquer coisa, ele foi com um objetivo. E Deus foi abrindo as portas para ele, porque Deus tinha uma palavra no coração dele. Sendo um bom chefe de cozinha, ele arranjou um bom trabalho. E ele começou a trabalhar. E começou a trabalhar, você sabe, restaurante você trabalha de domingo a domingo. E ele falou: não vim para cá para isso. Ele falou: o objetivo que Deus me pediu foi esse. O que ele teve que fazer? Pedir as contas. Aí o que o chefe fez? Te dou mais dinheiro. Só ele ia ganhar no mínimo uns 2.000 euros. Só ele, de boa. Mas ele decidiu no seu coração, presta atenção, ganhar salário mínimo para fazer a vontade de Deus. E Deus não tem deixado faltar um ai na vida dele. Sabe por quê? O Deus que dá a palavra é o Deus que cumpre a promessa. É o Deus que sustenta. Eu quero incentivar você hoje, nesse alerta que Jesus está falando, do que adianta. Jesus está nos dando um alerta das nossas prioridades e das nossas decisões. Por outro lado, você conhece um montão de brasileiros, você está aí na internet com um montão de história, e a gente conheceu alguns, e as pessoas vão para Portugal para ter um estilo melhor de vida, mais tempo com a família. Aí o que acontece? A mesma coisa. Para ter mais tempo com a família, vem mais oportunidade de emprego. Aí a pessoa passa de domingo a domingo trabalhando e não tem tempo com a família. Aí depois fala: estou aqui ralando igual um burro. Mas por que não seguir a direção de Deus para a sua vida? E Jesus está chamando a atenção dos discípulos. Vocês estão numa jornada onde vocês precisam ser guiados pela minha voz, onde vocês precisam seguir as minhas instruções. Preste atenção, Jesus está falando para os discípulos: não se percam no meio da jornada, porque é possível se perder no meio da jornada.
todos nós, eu ouvi essa frase de um pastor, todos nós nascemos parecidos com os nossos pais, mas morremos parecidos com as nossas decisões. Essa frase é boa para anotar. Não é minha. Pastor Joshua Macaulay. Todos nós nascemos parecidos com os nossos pais, mas todos nós morremos parecidos com as nossas decisões. Você e eu somos responsáveis pelas nossas decisões. Não dá para dizer, me obrigou. Aliás, quem falou isso foi Saul. Fui obrigado. Se você for lá em 1 Samuel capítulo 13, eu não vou pedir para você abrir não, porque eu quero andar um pouquinho, tem bastante coisa para falar. Mas 1 Samuel capítulo 13, você lembra que eles estavam em guerra com os filisteus? E aí Samuel dá uma palavra para Saul: me espera, porque no 7º dia eu estou voltando. Mas aí foi chegando o 6º dia, 7º dia de manhã, 7º dia de tarde, 7º dia 2 horas, 7º dia 3 horas, e Samuel está atrasado. E o que Saul faz? Saul vai e sacrifica algo que ele não era chamado para fazer. Presta atenção, algo que ele não era chamado para fazer. E aí o que acontece? A resposta que ele dá e diz: eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. Olha só essa frase: e ainda não busquei a face do Senhor. Se ele tivesse buscado a face do Senhor, provavelmente Deus teria dito para ele: não se meta nessa parada. Assim, olha a desculpa dele: forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Que desculpa. Um pouquinho mais na frente, a Bíblia diz no verso 14, que Samuel diz: agora o seu reino não subsistirá. Quem foi que escolheu Saul? Você sabe quem foi que escolheu Saul? Não foram os homens pediram rei, mas foi Deus que escolheu Saul. E Saul foi e abriu mão do reinado que Deus tinha dado para ele. No verso 14, Deus diz assim: agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si homem segundo o seu coração. E Atos capítulo 13, Paulo complementa dizendo: que fará toda a minha vontade. Então, se a gente juntar essas duas coisas, ter o coração de Deus não é pensar nas coisas de Deus, é fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus está dizendo: se você quiser me seguir, faça o que eu estou pedindo para você. E cuidado no meio da jornada, porque vão aparecer propostas. Você não pode construir a vida que Deus tem para você no seu próprio esforço. Nós precisamos construir a vida que Deus tem para nós olhando para o alto. A provisão vem do alto, a resposta vem do alto. A gente anda nesse mundo, só que os nossos olhos estão postos em Cristo Jesus. Não desvie o seu olhar daquilo que é mais importante na sua vida. Esse é o alerta de Jesus. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Continue olhando para Jesus. As situações vão vir, continue olhando para Jesus. Os problemas vão aparecer, continue olhando para Jesus. As propostas vão ser milhares, continue fazendo aquilo que Jesus pediu para você fazer, porque você vai ser bem sucedido em tudo o que eu lhe ordenei. Meu Deus, que alerta maravilhoso de Jesus. Toda vez que nós desviamos do que Deus diz, a gente está por nossa conta. Isso aqui é importantíssimo, gente. Toda vez que nós desviamos do que Deus diz, nós estamos por nossa conta. Você sabe que a gente está falando sobre renúncia, a gente fala sobre sofrimento, e nós sofremos na nossa vida por causa de oposição, sim. E a gente tem que perceber o que é oposição na nossa vida. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa e você tem resistência da parte do inferno, isso faz a gente sofrer. Nós sofremos porque muitas vezes Deus envia testes. A Bíblia fala em Deuteronômio
que Deus testou o coração daquele povo para saber o que ele tinha dentro. E aí ele fala a célebre frase que Jesus cita na sua tentação: nem só de pão, quem está comigo? Nem só do natural. Jesus não está falando que o natural não é importante. Ele está falando nem só daquilo que é natural o homem viverá, mas de toda, glória a Deus, diga de toda a palavra que saía da boca do Senhor. O próprio Jesus está falando, ele vai enviar testes para testar o nosso coração, para saber se a gente está dependendo de Deus ou da gente mesmo. Mas existe um tipo de sofrimento, gente, que a gente sofre porque a gente faz escolhas erradas. E a gente não está isento disso. Eu disse para você que toda vez que nós desviamos do que Deus diz, nós estamos por nossa própria conta. Êxodo capítulo 23, no verso 25, nos lembra: adorem ao Senhor. E a palavra adorar aqui no hebraico é a palavra aved. E aved significa servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É fazer aquilo o que Deus pede. E quando nós fazemos aquilo o que Deus pede, nós estamos adorando ao Senhor. E quando nós estamos adorando ao Senhor, o trono dele é estabelecido. E quando o trono dele é estabelecido, todos os outros deuses têm que dobrar o seu joelho. Os filisteus pegaram a arca do Senhor, e a arca era símbolo da manifestação da presença de Deus. Levaram para dentro do seu santuário. Logo no dia seguinte, Dagom estava caído. Dagom era o deus deles. Dagom estava caído. No dia seguinte, Dagom estava com a cabeça cortada. Preste atenção. Quando você faz aquilo que Deus pede para você fazer, o trono de Deus é estabelecido. E quando o trono de Deus é estabelecido, não há, eu repito, não há Deus maior nem mais forte do que o nosso Deus. E aí a gente pode declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mateus capítulo 6, abra lá comigo. Jesus então está lembrando os seus discípulos: vocês têm promessa? Não se desviem no caminho. Aqui o sermão da montanha. E o sermão da montanha é Jesus deixando a cultura do céu. Mateus capítulo 6, no verso 25. Quem aí ama Jesus? E a Bíblia diz então: para você me amar, se faz o que eu mando. Agora, quem ama Jesus aí? Aleluia. Opa, glória a Deus. Agora foi um pouquinho mais baixinho. Aleluia. Glória a Deus, Danilo. Aleluia. Verso 24. Ninguém, diga ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Palavras da salvação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou com isso. Amém. Por isso eu digo a vocês: não se Oh Jesus, mas é tão difícil. Mas ninguém diz que é impossível. Quem é templo do Espírito Santo? A Bíblia diz que se você tem o Espírito Santo te lembra das palavras de Jesus. Ele bota fogo no seu coração. Eu falei, não ia falar, gente, mas desculpa. Mas ele inflama o seu coração. Você viu que eu estou de preto e branco? Aleluia. Por isso que eu troquei a calça. Eu falei, eu não vou vir com a camisa do Botafogo para não dar razão para os outros, né? Aí vai que aparece com a camisa, sei lá, do Bahia, do Palmeiras, do São Paulo, aleluia. A gente não vai baixar o nível, aleluia. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem. Não se preocupa com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo com que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu. Ele está falando para contemplar aquilo que Deus fez. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, você tem um Pai.
Você tem que sair daqui dessa noite sabendo que o Jesus que envia a gente para o campo missionário nos lembra que nós temos um Pai, que nós não estamos perdidos na pista, nós não estamos sozinhos. O Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo aqui? Do que adianta correr para cá? Do que adianta correr para lá? O que você pode aumentar para a sua vida? Jesus está falando, não se preocupe. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais. Você está com a sua Bíblia de papel aí? Você tem canetinha? Você tem medo de marcar a sua Bíblia? Risca aí, ó. Muito mais. Não fará muito mais. Vira para duas pessoas e fala assim, Deus fará muito mais. Faz assim com a mão para ele riscar na Bíblia de muito mais. Não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, verso 31, não se preocupem dizendo, olha o que a Poli falou. A morte e a língua estão no poder da língua. E experimenta do seu melhor quem bem a utiliza. Não se preocupem dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, quem são os gentios? Quem não tem aliança com Deus. Aquele que não conhece Deus. Os gentios se preocupam. Por isso que a gente canta, quem crer não será confundido. Por quê? Porque o mundo não tem fé verdadeira. E se eu sou cristão e não estou crendo, eu vou ser confundido com aquele que é do mundo. É forte. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Deus, Ele não está olhando para o lado, para as suas aflições, para o seu problema, para a sua necessidade. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Verso 33, mas, entretanto, todavia, contudo, a ordem de... Isso aqui não é sugestão, gente. Você quer me seguir? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe que essa expressão ser acrescentada, tem a ver com as bênçãos de Deus estarem preparadas para quando Deus der a ordem, caírem de enxurrada em cima de você? A gente está chegando aí, eu falei ontem, dia 31 de dezembro, São Silvestre. E aí você tem aquela linha de largada, aquele Homem-Aranha que fica lá na frente, dançando. Ele está só esperando o mesmo pá que o queniano que se preparou o ano inteiro para correr a corrida. Os dois estão preparando a mesma coisa, o quê? Aquele tiro para cima. Essa expressão será acrescentada, está esperando o quê? A palavra de Deus. Ele não está esperando só uma palavra do céu, ele está esperando o meu posicionamento com a palavra de Deus. E quando eu me posiciono com a palavra de Deus, Deus vê o nosso posicionamento de fé, e Ele fala, então agora está liberado. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. É por isso que nós precisamos aprender a depender da graça de Deus. Está tudo isso empacotado nessa expressão, do que adianta? Do que adianta você correr com seu próprio esforço e não chegar a lugar nenhum? Nós precisamos aprender a depender da graça de Deus. A graça de Deus é Deus agindo em nosso favor. Ele te dá uma palavra, e é nessa palavra que Ele já tem a provisão e o plano. Quem está comigo? Ele nos dá uma palavra, e é na palavra. Tem um pastor americano chamado William Hinn, irmão do Benny Hinn.
Ele usa uma expressão que eu gostei muito, eu ouvi há anos atrás, ele diz assim: a bênção está no mandamento. Ah, pastor, eu quero a bênção de Deus. Sabe o que ele te dá? Ele te dá um mandamento. Quando você pega o mandamento e você pratica o mandamento, é como se você abrisse o mandamento. Dentro do mandamento já está a bênção de Deus. E a gente fica tentando pegar a bênção daqui, tentando pegar a bênção dali, tentando pegar a bênção dali. Deus está falando, a bênção está aqui. Está no mandamento. Meu professor da Rema, lá na África do Sul, ele sempre citava esse exemplo, que era o exemplo da água de coco. A água de coco não está escondida de você. Você vê o coco, você sabe que tem água de coco ali dentro. Você só não sabe o quanto. Aí você pega, você balança. Aí você, nossa, tem uma aguinha aqui, glória a Deus. A água do coco está escondida para você. O mandamento de Deus, ele não esconde a bênção de você. Ele esconde a bênção para você. E o que a gente precisa para tomar essa água de coco? A gente precisa das ferramentas certas. Não adianta pegar a água do coco, o coco, e jogar no chão. Vai desperdiçar tudo. Deus fala, vai na habilidade. Vai me buscando. E eu vou ensinando para você. Vai cortando. Se você for lá no Rio de Janeiro, aí você vai ver, o cara parece que joga para cima até aqueles filmes de ninja. Ele abre em 5 segundos, sabe por quê? Ele é treinado em fazer isso. O que eu estou falando com isso? Eu estou querendo trazer para você, para sua memória, que quanto mais eu e você obedecermos a voz de Deus, mais fácil vai ser desfrutar das bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para você. Quem diz amém a isso aí? Deus tem bênçãos para você, mas para poder pegar a bênção de Deus, eu preciso seguir os mandamentos de Deus. Nossa resposta à graça de Deus sempre vai ser o nosso posicionamento de fé. Nossa resposta à graça de Deus sempre vai ser o nosso posicionamento de fé. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta. Se Ele deu uma palavra para você, Ele não é mentiroso. Um aleluia aqui, glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sigo. Jeremias capítulo 1 verso 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. A amêndoa era a primeira árvore que florescia depois do inverno. Você sabe que no candelabro lá de ouro, lá do tabernáculo de Moisés, a haste era cheia de amêndoas, folhas de amendoeira, representando, presta atenção, o que o Espírito Santo faz em nós, o que a iluminação do Espírito Santo faz em nós. Sabe o que ele faz? Depois de um inverno rigoroso, tem vida para vir, tem ressurreição para vir, tem promessa para ser cumprida. Que ele fala: o que você está vendo? Eu estou vendo uma amendoeira. Eu estou vendo algo ressurgindo depois do inverno, depois dos dias difíceis. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Depois do inverno, se você não desistir, tem palavra de Deus para se cumprir. Então do que adianta? Jesus está falando, do que adianta você querer ganhar tudo e no final não cumprir a palavra de Deus? Perder a sua própria alma. A nossa resposta positiva para Deus abre um caminho para mais graça. Você sabe disso, que Deus resiste ao orgulhoso. Quem é o orgulhoso? O orgulhoso é que diz: não preciso de Deus nessa situação. O orgulhoso é aquele que diz: meu plano é melhor. A Bíblia diz que ele resiste. A pessoa tenta chegar para perto de Deus, mas Deus resiste. Mas a Bíblia diz que Ele dá mais graça ao humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre de espírito ali está a ver com humildade. Deles é o reino dos céus. Se deles é o reino dos céus, você tem tudo o que você precisa. Na humildade. Quem é humilde é aquele que diz: Senhor, seja feita conforme a tua palavra. Eu confio.
Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra profecia ali é a mesma palavra para visão. Não havendo visão, é a palavra rassom, que significa uma comunicação divina. A raiz dessa palavra fala de perceber ou receber visão e provisão. Então, o que o Provérbios está falando aqui? Não havendo uma palavra de Deus que comunica uma visão para você, e nessa visão está a provisão, o povo se corrompe. A palavra corromper, presta atenção nisso, é ficar exposto ou desprotegido. É forte essa palavra de Provérbios. Ou seja, sem uma palavra de Deus, nós ficamos desprotegidos. Você lembra de Moisés? Moisés, leva o meu povo. Se tu não fores, eu não quero ir não. Porque se você não for, eu estou desprotegido. E aí Salomão deixa muito claro para a gente. Se não há uma direção divina, nós ficamos expostos a qualquer tipo de coisa. Nós ficamos desprotegidos. E aí ele complementa dizendo, mas o que guarda a lei, a palavra guardar ali, tem o sentido de priorizar. Você prioriza tanto que você coloca em prática. A lei ali é a palavra de Deus. Se você prioriza a palavra de Deus, esse é feliz. E a palavra feliz ali significa bem-aventurado ou bem-sucedido. Então não está na força do nosso braço, nem na nossa inteligência. Está em manter aquilo o que Deus diz. Se Deus te deu uma palavra, vá até o final. Segura firme nela e vá até o final, porque toda palavra de Deus tem recompensa. Jesus está tentando lembrar isso para os seus discípulos. Sem uma direção divina, estamos desprotegidos. Abra lá em Jeremias 29. Quero trazer algo que talvez você ainda não tenha visto. Até porque a gente sempre para no versículo 11. Não é? Eu quero te desafiar nessa noite. Aliás, verso 10. Pastor, nem sabia que tinha verso 10. Eu só leio o verso 11. Jeremias capítulo 29, no verso 10. Não é fácil essa passagem de interpretar. Mas eu quero trazer algo aqui para você. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 10. Diz assim. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês. O que Deus está falando aqui? O povo tinha pecado, gente. Tinha abandonado Deus. E porque eles tinham abandonado Deus, Deus tinha falado, se vocês me abandonarem, vocês vão para o cativeiro. E o que aconteceu? Foram para o cativeiro. Mas mesmo assim, Deus ainda tem uma promessa para aquele que retorna para Ele. Ele está falando aqui desses 70 anos. Eu atentarei para vocês e cumprirei a promessa que eu fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É coisa boa isso, gente? Deus está dando uma promessa e falando para o pessoal, qual é o meu tipo de pensamento? O meu tipo de pensamento é pensamento de paz. A palavra paz ali, shalom, ordem. Nada quebrado, nada perdido, nada ausente. O que você precisa está em Deus. Ele está falando, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Mas olha só a continuação. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês. Ai, que promessa maravilhosa. Diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar
de onde os mandei para o exílio. Agora, verso 15. Vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, ou seja, aquele que governa, e de todo o povo que vive nessa cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor, presta atenção, versículo 11, ele está falando, eu não quero o mal de vocês. Quem conseguiu pegar isso? Meu pensamento não é de mal, é de paz. Verso 17, eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Se a gente for ler só de maneira natural, a gente vai pensar que Deus é bipolar. Acabei de falar para você que Deus não quer o nosso mal. E aqui está escrito que Deus envia a peste, que Deus envia a espada, que Deus envia a fome. Parece que não tem nexo. O que a gente vê em todo o Novo Testamento e em todo o Antigo Testamento é que Deus tem um pensamento acerca de nós. E o pensamento é, eu quero o bem de vocês. Mas quando vocês se afastam de mim, vocês estão por conta própria. E quando a gente lê no hebraico, a gente tem que entender algumas coisas, que existem alguns versos, alguns verbos, que estão escritos de forma passiva. E que muitas vezes quando nós interpretamos, a gente entende que não foi Deus que mandou a peste. A peste veio, só que eles estavam desprotegidos. Quando você lê Jó, por exemplo, você entende que o mal não veio de Deus. Quem viu o mal foi Satanás, não foi Deus. Porque Deus não é o autor do mal. Deus é um Deus, a Bíblia fala em Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito. Mas isso buga a nossa cabeça, porque se a gente não interpretar de maneira correta, e aí os alunos do 2º ano já tiveram essa lição de interpretação bíblica, aliás, mais uma vez, parabéns aos alunos graduados aí de 2024, aleluia, já passaram por essa matéria de interpretação bíblica. O doutor Stephen Rand diz que shalá, que é a palavra aqui, para enviar, é um verbo comum, que significa enviar. Além de uma variedade de nuances relacionados ao longo das quase 850 ocorrências do termo. Em vários contextos, no entanto, o significado deixar ir, deixar algo ou alguém ir, é no sentido de permitir que eles vão. Não no sentido de que Deus envia o mal, mas no sentido de que Deus permite. Por que Deus permite? Presta atenção, Deus não quer o seu mal. Mas muitas vezes Ele usa da sua soberania e da sua permissão, porque a gente está fora e desprotegido. É o cuidado que a gente tem que ter. É o que Jesus está falando. Do que adianta? Do que adianta você ganhar tudo e no final das contas perder a sua alma? Verso 18. Eu os perseguirei com a espada, a fome, a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra. E os porei por objeto de maldição, de horror. A palavra maldição, gente, significa afastado de Deus. No hebraico. Tem o sentido de estar afastado de Deus. De vaias, de deboche entre todas as nações, para onde estiver dispensado. Verso 19, aqui está o motivo deles estarem desprotegidos. Verso 19, porque eles não deram ouvidos à minha palavra, diz o Senhor. No verso 11 ele diz, eu quero fazer o bem de vocês. No verso 19 ele explica por que ele não está conseguindo fazer o bem. Porque vocês não deram ouvidos à minha palavra, diz o Senhor. Olha só como é que Deus é maravilhoso, gente, presta atenção. Que sempre, de novo, lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Por mais que eles não quisessem ouvir, a misericórdia de Deus estava sempre presente. E Deus mandava o profeta de novo, e Deus mandava o pastor de novo, e Deus mandava a irmãzinha do coque de novo. Ia bater lá na sua casa, né? Quem já teve a irmãzinha do coque que teve que bater na sua casa para te dar uma palavra? Porque você não estava ouvindo a Deus. Se eu e você nascemos de novo, presta atenção nisso, você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Se nós temos a capacidade, a gente tem que crescer na responsabilidade de ouvir a voz de Deus.
Eu estou me lembrando do testemunho do Rodolfo Abrantes. Não queria fazer nada com a igreja, coisa e tal, papapá, até que um dia a esposa dele se converte e chama as irmãzinhas do coque, do reteté, e vai orar na casa dele. E pá, recebe uma palavra. Pá! Essas palavras de Deus parece que tira o nosso chão. Sabe por que Deus descortina a nossa vida? É para a gente ficar sem chão mesmo. E Deus está falando assim, e eu envio de novo. E eu vou acrescentar aqui, né? De novo. Pelo que eu vejo da Bíblia, de novo, de novo, de novo e de novo. Mas tem uma hora que a misericórdia cessa. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Essa questão da permissão de Deus, a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 28. A gente sabe disso. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Que maravilha isso! Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao dormires, bendito serás ao saíres, bendito para frente, bendito para trás, bendito para cima, bendito para fora. Glória a Deus! Campeão da Conmebol, campeão do brasileiro. Eu falei que eu não ia falar, glória a Deus. Benditos serão vocês e alcançarão todas essas bênçãos. Agora, no versículo 15, traz o contraponto. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês. Não está querendo dizer que Deus vai mandar a maldição. Gente, o mundo por si só já jaz no maligno. É só estar desprotegido por Deus que já está perto do inferno. Uma vez, eu vou falar um negócio aqui, mas uma vez eu ouvi um sermão de um padre. Ele usou uma frase que eu gostei muito. Ele falou, para ir para o inferno é só não fazer nada. Eu falei, cara, que frase. Até o padre está falando, falou a verdade. Para ir para o inferno é só não fazer nada. E quantos cristãos passivos a gente tem? Eu aceitei Jesus, mas não faço mais nada. A jornada só começou. Hoje eu fui abastecer o carro. E aí, estava falando lá com a atendente lá na hora que eu fui pagar, ela é cristã. E aí ela estava toda feliz. Pastor, deixa eu te contar. Recebi a bênção do batismo com o Espírito Santo. Eu falei, glória a Deus. E aí, ela de felicidade daqui, felicidade daí. Depois eu virei, quando eu fui sair, eu falei, é só o começo. Aí ela ficou me olhando com a cara assim, tipo, busquei todo esse tempo e era só o começo. Agora que o jogo começa, filha. Porque você está exercitando sua fé. Você aprende a exercitar pela fé, a orar pela fé, a ser dependente do Espírito Santo, a buscar revelação, a ouvir revelação da parte do trono de Deus. É agora que o jogo está começando. Por isso Jesus disse em Atos capítulo 1, fica em Jerusalém, não sai ainda não, até que do alto você seja revestido de poder. Aí vocês estão autorizados aí. Então vocês vão por todas as nações. Por que eu estou falando sobre esse assunto, gente? Porque existem consequências em deixarmos de nos apegar ao que Deus diz. Que consequência é essa? Estarmos desprotegidos. E por que Jesus está trazendo essa mensagem para os discípulos? Porque Jesus não queria que seus discípulos andassem desprotegidos. Isso não quer dizer que coisas ruins não aconteçam com pessoas boas. Porque o mundo jaz no maligno. E a enfermidade vai tentar bater na nossa porta mesmo. E a gente aprende aqui nessa igreja, na Atos, a resistir ao diabo. Eu não estou falando com isso, e a gente vai fazer uma série ano que vem. Eu não estou falando com isso que toda doença que tenta bater no nosso corpo é fruto do pecado. Será que eu cometi algum pecado? Deixa eu ver. A gente tem que fazer análise. A pastora, ela ensina isso pra gente. Num fato que ele usou da vida dele,
Ele começou a emagrecer, aí usando a autoridade do nome de Jesus, e o negócio não ia embora, não saía. Aí ele falou, peraí, eu aprendi. Deixa eu dar uma checada aqui. Ele já contou isso pra gente. Na hora que ele está dando uma checada, ele viu falta de perdão. Foi lá. Ele não só, Jesus, me perdoa. Não, tem que ir lá e reparar a brecha. Foi lá, pediu perdão, falou, coisa e tal. Ele falou, acho que não demorou um mês. Curado. Eu não estou falando isso, eu estou falando que o inferno ele vai tentar de todas as formas tentar parar a nossa caminhada. E tem coisa que a gente tem que resistir, e a gente tem que entender que doença vem do quinto subsolo, do calabouço, do inferno. Não vem de Deus. Eu estou falando que o dia mau vem para todos, para justos e injustos. Mas o meu ponto é, mesmo que o dia mau venha, eu vou continuar me apegando ao que Deus diz. Então, se Deus diz que eu tenho uma palavra de cura, é aí que eu me pego até a cura se manifestar na minha vida, até a paz voltar para dentro do meu lar, até aquilo que eu preciso na minha empresa se manifestar, porque eu estou seguindo a vontade de Deus e não me esforçando por nós mesmos. Eu separei aqui o Salmo 91 para ler para você. Desperta o irmão do teu lado, aleluia, que eu vou ler, não está na tela. Na tradução da Paixão, diz assim, presta atenção, ó. Quando você permanece sob a sombra de Shaddai, Shaddai é o poderoso, você está escondido na força do Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me segura e a fortaleza para me abrigar. O único Deus para mim e a minha grande confiança. Ele o resgatará de todas as armadilhas ocultas do inimigo e o protegerá das falsas acusações e de qualquer maldição mortal. Seus braços enormes estão em volta de você protegendo. Você pode correr sob sua cobertura de majestade e se esconder. Seus braços de fidelidade são um escudo que o protege do mal. Você nunca se preocupará com um ataque de forças demoníacas à noite, nem terá que temer um espírito das trevas vindo contra você. Não tema nada. Você sabia que não temas existe 366 vezes na Bíblia? Um para cada dia do ano e mais para um para o ano bissexto. Então vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, não tema. Não tema nada. Seja de noite ou de dia, o perigo demoníaco não o perturbará. Nem os poderes do mal serão lançados contra você. Mesmo em um momento de desastre, com milhares e milhares sendo mortos, você permanecerá ileso. Você será um espectador, enquanto os ímpios perecem em julgamento, pois eles serão recompensados pelo que fizeram. Quando vivemos nossas vidas dentro da sombra do Deus Altíssimo, nosso esconderijo secreto, estaremos sempre protegidos do mal. Como então o mal poderia prevalecer contra nós, ou a doença nos infectar? Deus envia anjos com ordens especiais para protegê-lo onde quer que você vá, defendendo de todo o mal. Se você cair em uma armadilha, eles estarão lá para você e o impedirão de tropeçar. Você até mesmo caminhará ileso entre os poderes mais ferozes das trevas, pisoteando cada um deles sob seus pés. Pois aqui está o que o Senhor me disse: porque você me amou, e quem ama prioriza. Porque você me amou, se deleitou em mim e foi leal ao meu nome, eu o protegerei grandemente. Responderei ao seu clamor por ajuda toda vez que você orar, e você sentirá a minha presença no seu tempo de angústia. Eu o livrarei e lhe trarei honra. Eu te satisfarei com uma vida plena e com tudo o que eu fizer por você, pois você desfrutará da plenitude da minha salvação. O que Jesus está dizendo então aos seus discípulos? Nessa caminhada que vocês terão muitas coisas, mesmo sendo boas, e outras ruins, vão tentar roubar a sua atenção. Note, mesmo sendo boas e outras ruins, vão tentar roubar a sua atenção. Mas continue confiando em mim, nas minhas palavras,
e nas minhas direções. Eu ouvi uma certa vez um exemplo, e achei muito legal. Um pai e um menino iam sempre a um supermercado, e nesse supermercado, toda vez que eles iam pagar, o dono, ele ficava no caixa, um supermercado pequeno, e ele tinha um jarro de bala. E toda vez que passava uma criança, ele apresentava o jarro de bala. E aí nesse dia, o proprietário estava lá, apresentou o jarro de bala para o menino. A primeira coisa que o menino fez foi botar a mão para trás. Aí o dono do negócio olhou: pode pegar, filho, é de graça. Aí ele olhou assim para ele: pode pegar, é para você. Ele com a mão para trás. O pai já estava ficando meio nervoso com a atitude do menino. Aí o proprietário fala mais uma vez: pode pegar. Aí o menino dá mais um passo para trás. Aí o cara ficou bem enfesado. Sabe o que ele fez? Ele mesmo pegou a mão, botou a mão no jarro, falou: estende a sua mão aí. Aí o menino foi, estendeu a mão, ele pegou e botou na mão, nervoso. Aí depois, quando saiu o menino com o pai falou: por que você fez isso? Me fazendo passar vergonha. Aí o menino virou para o pai e falou: você não entendeu ainda a história? Olha o tamanho da mão dele, olha o tamanho da minha mão. Moral da história: Deus pode te dar muito mais do que os seus esforços próprios podem adquirir. Não vai ali no Savenhago achando que alguém vai te dar uma carro de bala, não. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, lembra de Mateus capítulo 6? Buscar em primeiro lugar. Paulo está ressoando isso. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não busque as coisas dessa terra, não. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E assentado à direita é lugar de poder. O que Jesus está falando? O que Paulo está falando aqui? Jesus está sentado à direita do Pai, ele tem autoridade. Se você buscar Jesus, ele tem autoridade para fazer acontecer na sua vida. Então busque as coisas do alto. Busca quem pode fazer acontecer. Pense nas coisas lá do alto. E aí eu lembro do nosso último encontro. Relembre das promessas de Deus, porque as promessas de Deus são coisas lá do alto. Então pensa nas coisas lá do alto. Quando você pensar nas coisas lá do alto, você vai pensar na possibilidade e vai parar de pensar na impossibilidade. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, não dá. Pensa nas coisas do alto, porque o alto sempre tem uma resposta para mim, para você, dizendo para mim, para você que segundo as suas promessas não haverá impossíveis. Se Deus diz para você, Ele sustenta você. Se Deus diz para você, Ele sustenta você. Se Deus diz para você, Ele sustenta. Cadê os crentes dessa igreja aí? Se Deus diz para você, Ele sustenta você. Jesus está querendo lembrar os discípulos do que adianta vocês começarem nessa jornada e lá no fim perderem as suas almas, porque vocês perderam a fé, perderam a confiança. Ele continua dizendo: porque vocês morreram. Olha a nossa série aí. Vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, o que ele está falando aqui? Dá oportunidade para Jesus se manifestar. Porque quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, ao invés do seu esforço, do meu esforço, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, a glória de Deus, ela vai aparecer através de vocês. Por isso que o apóstolo Paulo fala de nós sermos generosos para que a glória seja para Deus. Para que não seja glória para nós, mas para que a glória seja para Deus. Foque a atenção da sua mente, baseie as suas decisões nas realidades celestiais do que o Evangelho diz. Eu também vendo uma notícia, e eu não sei se você já viu aquela corrida de cachorro, que aí solta aquele coelhinho, e os cachorros vão lá tudo desesperados para tentar pegar o coelhinho. Já viu essa? Uma vez, o que aconteceu? O coelhinho estava no meio da jornada, explodiu. Do nada. Explodiu. Pô. E aí o que aconteceu? Os cachorros ficaram perdidos. Teve cachorro que seguiu para qualquer lugar. Teve cachorro que voltou. Teve cachorro que andou para o lado. Teve cachorro que mordeu outro cachorro.
Teve cachorro que sentou e dormiu. Porque eles são treinados a seguir o coelhinho. Eu e você, presta atenção, estamos sendo treinados a seguir a voz de Deus. E a voz de Deus não é igual ao coelhinho que explode. A voz de Deus é segura. O problema é quando nós paramos de ouvir a voz de Deus. Aí acontece o que acontece com os cachorros. A gente fica perdido. Qual é a moral dessa história? Nós, como cristãos, estamos sendo treinados a buscar, a perseguir as coisas do alto. Sem propósito divino, nossas reações são de nos sentirmos perdidos, pesados e com medo. Toda vez que isso tentar bater no seu coração, busque novamente o propósito de Deus. Olhe para Ele. São fim dos tempos, gente. A gente não pode começar a nossa jornada e perder a nossa vida. Deus está constantemente nos alertando. Se você esteve aqui no seminário Preparados até o Fim com o pastor Hélio, você teve a oportunidade de baixar uma palavra profética de um pastor chamado Smith Wigglesworth, e ele deu uma palavra em 1927. E essa palavra é tão atual, gente. Eu botei lá no meu blog também, para poder facilitar. Se você depois quiser, baixe e leia ela na íntegra. Eu vou ler 2 pontos dessa palavra profética, para a gente terminar. O grupo de música pode subir. Em 11 de agosto de 1927, Smith Wigglesworth se levantou para pregar na Califórnia sobre a segunda vinda do Senhor. Ele disse para a audiência que um fogo líquido estava o consumindo. Ele fez essas seguintes declarações iniciais. Ele disse que coisas aconteceriam antes da vinda de Jesus que todos precisavam saber. Ele disse: nessa manhã, estou me movendo com um fogo líquido, santo e real no meu interior, que está queimando e o corpo não está sendo consumido. Isso é um fogo verdadeiro do céu que está me ungindo para eu te dizer que Jesus está voltando. Mensagem atual para a igreja de hoje: Jesus está voltando. Alguém pode dizer comigo: Jesus está voltando. Glória a Deus. Ele está a caminho. Deus está me impulsionando a dizer isso a vocês. Existe algo do Espírito Santo agora me movendo a falar e fará vocês saberem que precisam estar preparados. Número 1, é necessária uma preparação para a volta de Cristo. E pelo menos ele disse, em 1927, pelo menos metade de todos os crentes estará totalmente despreparada. Imagina, não olha ao redor não, mas imagina, se 50%, vou dizer, se o lado de cá for salvo, o lado daqui, ô Jesus. Palavras proféticas. Precisamos entender os dias antes do retorno do Senhor Jesus. Haverá uma apostasia. Eu quero ser bem claro, as pessoas que estão encontrando uma forma de se preparar para não serem encontradas nuas, mas purificadas pelo poder da palavra viva, tendo dentro deles uma consciência da própria presença de Deus, estes estarão prontos para algo maior. Esse é o dia de purificar-se. Esse é o dia de santificar-se. Esse é o dia de separar-se. Esse é o dia do despertamento. A Poli falou sobre isso. Senhor, que possamos nos despertar hoje. Que o homem interior desperte na consciência de que Deus está nos chamando a estar preparado. Há no mundo 2 classes de crentes: aqueles que são desobedientes, e há os filhos que permanecem andando no caminho da salvação, pelo poder de Deus, os quais em todo tempo anelam por serem mais entregues e mais obedientes. Número 2, haverá muitos cristãos que acreditarão que poderão fazer o que quiserem e Deus não levará em consideração. As pessoas estão muito confortáveis nessa posição, nessa crença, porque elas ouviram tanta coisa do tipo: você já sabe que é uma lei de Deus, você com certeza vai ficar bem. Na Inglaterra, muitas igrejas grandes têm assumido essa posição como base. Eu agradeço a Deus que tudo isso está sendo trazido à luz. Se você vier à Inglaterra, verá essa posição, essa crença sendo exposta. Por quê?
Porque eles insistem em dizer que não importa o que você faça, se você é um eleito, estará tudo bem contigo. Isso é errado. Um eleito de Deus é aquele que continua firme na sua caminhada. É o crente morno. Presta atenção. Jesus não é digno da nossa mornidão. Isso tem que pegar o seu coração nessa noite. Jesus não é digno da gente levar uma vida qualquer e dizer que a gente pertence a Ele. Ele não é digno. Isso tem que deixar a gente pequenininho na presença de Deus. E ele profetizou isso em 1927. Tem gente levando de qualquer maneira. E lá no final, quiçá, como aquele ladrão da cruz, eu possa ter uma última oportunidade de voltar para Jesus. E se não tiver? O que Jesus está falando? Não viva de qualquer maneira agora. Porque pode ser sua última oportunidade. Não viva de qualquer maneira. Porque Deus não é digno de que a gente viva de qualquer maneira com Ele. Ele entregou o seu Filho amado. Ele entregou tudo, o melhor do céu para nós, para que a gente possa experimentar uma vida, e uma vida em abundância, não uma vida qualquer, relaxada. Crente que não ora mais, crente que não lê mais a Bíblia, que vem para a igreja de qualquer maneira, que vem para a igreja quando quer. Não existe isso no reino de Deus. Jesus não é digno que a gente viva de qualquer maneira. Jesus está falando do que adianta. Minha pergunta para você: o que você está fazendo que não está de acordo com o propósito de Deus? De tudo isso que você ouviu, a pergunta que Jesus tem que trazer no nosso coração: o que você está fazendo que não está de acordo com o propósito de Deus? O que você está abraçando que está te tirando do propósito de Deus? O que você está deixando de fazer por medo, por preocupação do seu amanhã? Vou terminar com Isaías capítulo 26, verso 3. Do Senhor conservarás em perfeita paz. Mais uma vez, shalom, bênção, prosperidade, sucesso, alegria. Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O apóstolo Tiago diz: não acha que você vai receber de qualquer maneira se você tem uma mente dobre, ou um ânimo dobre. A expressão quer dizer ali uma mente dividida. Uma hora você faz um negócio, outra hora você faz um negócio. Uma hora você é crente, outra hora você é do mundo. Crente Raimundo, sabe como é que é o crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Aleluia. Eu vou para Jesus. Daqui a pouco eu saio para Jesus, vou viver para o mundo. Eu vou para Jesus de novo. Eu sei que Ele está ali sentado no trono. Eu sei para onde que eu tenho que correr. Eu acredito na misericórdia de Deus. Mas aí deliberadamente a gente volta para o mundo. Gente, nessa que a gente volta para o mundo, Satanás pode nos enganar de tal maneira. Porque o escritor de Hebreus, ele diz: até mesmo aqueles que aproveitaram das coisas celestiais, chegaram a um ponto que eles disseram: não quero mais Jesus, porque foram totalmente enganados. Minha chamada para você hoje é: do que adianta? Não vamos perder a nossa vida. Do Senhor conservarás em perfeita... Quem é que conserva? O Senhor. Mas é aquele cujo propósito é firme. Quem se firma? Eu e você. Enquanto eu me firmo no propósito que Ele me deu, Ele me conserva em perfeita paz. Porque Ele, aquele que está firme, confia nele. Minha chamada para você nessa noite: vamos rever as nossas prioridades. É isso que Jesus está falando. Não perca os olhos daquilo que Jesus falou. Não perca o olhar naquilo que Jesus colocou no seu coração. Vá até o final. Vá até o final confiando. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Nós lemos aqui: ele não mente. Ele não é homem. Ele não mente. Deus deu promessas para você? Fique firme nela.
Deus deu promessas para você? Fique firme nela. Deus deu uma palavra para você? Fique firme nela. Deus deu uma segunda oportunidade para você? Fique firme nela. Não abandona Jesus. Ele está de braços abertos para aqueles que vão se apegar a Ele. Se você quiser soltar, tudo bem. Você vai estar te protegendo. Agora Ele está parado de braços abertos. Pensa, Jesus está parado de braços abertos. Lembra que a gente começou a série dizendo, Ele falando a todos, quem quiser vir, pode vir. E esse é o convite de Jesus para você nessa noite. Fique de pé, por favor.